De volta já aqui com Bem Assim, agora pra gente falar sobre um assunto que eu já tenho certeza que vai aí chamar a atenção de muita gente. Vamos dar continuidade aqui àquela série de entrevistas que a gente já falou com vocês, aqui quem acompanha a gente sabe disso, sobre aí a importância do que é que eu preciso saber para cuidar dos filhos. E agora, dessa vez, nós vamos falar sobre o nascimento do primeiro filho e a saúde da mulher e do casal. Será que é importante? Quem vai contar tudo isso pra gente aqui, é claro, é ela, maravilhosíssima, sempre. Daniela Nóbrega, nossa Pisci. Muito bom dia. Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muita coisa, que esse tema aí envolve. Sim, tem muito sonho também, né? Muita idealização. E isso acaba pesando. Sim. Mas uma das coisas que a gente deve pensar inicialmente é qual é a decisão que eu quero tomar. E essa decisão, ela precisa ser conjunta, tá? Então, às vezes eu escuto de alguns casais do tipo, minha esposa decide. Não, não é a tua esposa que decide. Porque o casamento vai mudar, as relações familiares vão mudar, a estrutura do casal por si só vai mudar, todas as demandas, né? Então, essa decisão, ela precisa estar muito consciente, principalmente quando a gravidez acontece por acaso, né? Sem nenhum planejamento. Então é importante que a gente pense um pouco sobre essa decisão quando vocês estão planejando, né? Até porque a gente está falando de filho. E filho é uma criança que vai crescer e que precisa ser educada, né, Niel? E que é para sempre, né? Sim, exatamente. Então, imagina só você jogar tudo isso só para uma pessoa, tamanha responsabilidade. É importantíssimo que o casal chegue junto, né, nesse momento, nesse primeiro instante que é de decidir. Isso. Queremos isso? Exato. E aí, essa decisão, muitas vezes a gente para um pouco para pensar. Culturalmente tinha uma cobrança, né? Casou, precisa a procriação e tal, até questão religiosa. Mas se a gente for parar para pensar, será que era só antigamente? Eu escuto tanto hoje em dia as cobranças do tipo, quando é que o filho vai vir, né? Se passam alguns anos, assim. Mas é importante que a gente tenha alguns pontos nessa decisão a serem repensados. Certo. Tem algumas pesquisas que dizem que até a escolha do sexo, assim, normalmente dizem, tanto faz, mas não. Tem alguns pais que a escolha do sexo influencia. Aí a mãe quer uma menininha, o pai quer um menino, pronto, isso vai gerar conflitos lá na frente. Olha só. Então é importante que a gente pense. Não é, assim, não tem uma prevalência muito alta essa questão, mas pesa também. O fato, eu sempre digo, o que isso vai mudar na tua vida, né? Eu tenho muito a visão do tipo que isso vai mudar na minha vida pessoal e profissional. Sim. É importante que a gente pense as prioridades que nós colocamos, as metas, porque às vezes pode ser que a gravidez ela venha de forma indesejada, não foi planejada, mas esse filho é extremamente amado. Sim. Só que ela pode acontecer num contexto do tipo, você tá prestes a fazer a defesa do seu mestrado e aí o bebê nasce. Isso vai ocasionar algumas coisas e pode gerar, nessas situações, um maior risco de ansiedade e depressão nessas mulheres. E, consequentemente, os filhos acabam sofrendo esses resquícios, né? Então, é bem importante da gente pensar esses pontos antes da decisão, na hora da discussão lá, do debate. Isso. Então, vamos agora começar a falar sobre o nascimento do filho, né? Pronto, decidimos, vamos ter um filho? Ok, geramos o filho nasceu. Muita coisa muda, você até falou, né? Deu introduçãozinha sobre isso. Bastante, né? Muda tanto para a mãe quanto para o pai. A mãe tem todas as mudanças físicas que pesam muito, bem durante o processozinho, que muitas vezes os pais não sentem, mas eles não sentem fisicamente. Porém, emocionalmente tem um peso aí, né? E impacta, e é importante a gente pensar na saúde mental dos pais também, quando o bebezinho nasce. E aí, ok, lindo, qual é o parto, o clique, né, dos fotógrafos, amigos e familiares, todos lá, aquela beleza de chegar. Todo mundo fala, uma boa hora pra você, mas ninguém fala pós. Tá, depois que o bebê nasce, ninguém... E aí as mães ficam normalmente assim, com todas as demandas, porque a gente não sabe como é que cuida do coto umbilical, a gente não sabe como vai segurar para dar banho, porque ele é meio molinho e tal. Como é que eu vou amamentar? Então, todas essas incertezas. E é importante que a família dê um total apoio e que esse pai e essa mãe frequentem grupos de apoio. Hoje nós temos tantos profissionais que trabalham com a questão da perinatalidade, né, da parentalidade também.
Tem duas, assim, que eu super admiro, a Elisângela e a Nara Nadão, que elas fazem um trabalho lindo, né? De toda essa construção do processo da maternidade, da paternidade, até quando o bebê já está em casa, elas vão e elas acompanham. Então, isso é bem importante. Por quê? Para a mulher, principalmente, a gente tem uma mudança radical. Eu saio da maternidade, mas eu tenho alguém extremamente importante para cuidar, mas eu também tenho as demandas do meu dia a dia. E essas mulheres, normalmente, elas ficam sem conseguir dormir. Nossa. Mas elas precisam, porque o bebê acorda muito, né? Eles têm um reloginho diferente. E aí elas vão precisar desse aparato, de uma certa forma, do pai ali junto. E se a gente parar para pensar, se for uma jovem, uma adolescente, que vai ter que abrir mão de muita coisa para cuidar desse bebê. Imagina a mente. Isso. E aí é nesse ponto, Nara. Normalmente, as adolescentes têm uma prevalência muito maior de desenvolver problemas no sentido de transtornos mentais, tá? Justamente por esse impacto, porque muitas não tinham um planejamento, não pensavam em casar, que isso acaba sendo um impacto, né? Muitas vezes tem essa coisa do forçar a constituir uma família. O fato delas abandonarem a escola para cuidar dos filhos. Então, adolescentes, mães, é ainda mais preocupante. E muitas vezes são adolescentes de 13, 14 anos, né? Que é uma temática que a gente deve se parar um pouquinho e pensar também. Com certeza. Outra dúvida que eu tinha notado aqui, tem como se preparar para esse momento, para o nascimento da criança antes disso tudo acontecer ou não? É aquela coisa assim que vai acontecer e não importa, vai ser algo que vai surpreender você. Eu acredito que a mágica vai ter a surpresa, né? Aquela Sim. surpresa agradável, assim, de ter aquele serzinho que você está esperando para ver durante, né, 37 semanas e tal. Mas é importante que a gente pense também, além dessa preparação, aquelas mulheres que elas estão tentando. Então, o primeiro filho, de fato, Sim. né? E que já vão tentando há um tempo. Então, a OMS fala que a infertilidade acaba sendo um problema, muitas vezes, do casal. Olha só. E aí a gente precisa, né? Se passa 12 meses, vocês tendo, né, um contato regular, sem uso de contraceptivo e não está acontecendo, então esse preparo é importante, né, no contexto médico mesmo de saúde. Então consulta especialistas, porque talvez seja necessário uma fertilização, né, uma questão dos óvulos e tal, então é importante. E isso para a mulher na questão de idade pesa. Então eu sempre brinco que depois dos 35 isso vai, né, ocasionando um pouco mais quando você quer muito ser mãe. Sim. Tem aquelas que também fazem a escolha por não, eu estou muito bem. Tá? Mas aqui querem, então é bacana ter esse cuidado e fazer essa visita, né, esse passeio pelo médico e pelos especialistas necessários para poder ter essa preparação. E também fazer a preparação emocional, porque tem as incertezas, tem as culpas do tipo, porque eu esperei tanto para só ser mãe agora e aí por isso que o meu organismo não está respondendo, né? Então tem tudo isso que a gente precisa estar revendo. O que, será que de fato é culpa sua? Então, culpa não ajuda, preocupação não ajuda, críticas de ambos os lados, assim, ou da família também. É bacana a gente ter um certo cuidado. A gente precisa de apoio nesse momento. Eu escolhi, como é que eu vou fazer agora? Filtrar tudo aquilo que a gente tá ali escutando, porque você falou uma coisa boa, assim, né? Tipo, olha, a família também, às vezes, pode não ser tanto aquele apoio que a gente espera, né, Niel? Isso, a gente precisa ter um filtro, né? Porque tem muita gente tóxica também ao lado, até na família. Então, se você deseja, se é o teu sonho, busca e vai filtrando apenas o que for bom. Eu sempre digo, tem 5 elementos que a gente deve avaliar. O ambiente, o que a gente sente, o que a gente pensa, como a gente se comporta, né? Pra gente poder resolver esse conflito e tomar essa decisão. Ok. Tomei essa decisão, me preparei, tive o meu filho e aí vieram mais cobranças, porque parece que as cobranças elas não param, né? E aí a cobrança sobre ser a mãe perfeita, sobre os cuidados, sobre a amamentação, tem tudo isso, né? Quando a mãe ela não consegue, ou até mesmo, sei lá, diante de tanta pressão, isso também pode acabar afetando a saúde mental dessa mãe? Pode. E tem algo que é muito comum de acontecer, que eu raramente escuto as pessoas falando, que é o período de baby blues, tá? Que acontece nos primeiros dias após o parto. Então, assim, a mãe ela se sente meio que triste. Poxa, mas o meu filho tá aqui. E aí vem uma tristeza, vem um cansaço.
que se isso se prolonga por mais, normalmente esse período de baby blues, né, vai até 2 semanas. Se isso persiste, é importante que os profissionais de saúde que estão acompanhando a família, essa própria mãe se dê conta de que ela pode estar entrando num quadro de depressão pós-parto. Olha tá? só. Então, algo que é comum pelo cansaço, pela alteração hormonal que acontece na mãe. Então, o baby blues é frequente, entre 50% a 85%. Né? As mulheres, após o nascimento, vão ter essas sensações, mas ele passa após umas 2 semanas. Se persiste, é bacana que a gente dê uma atenção redobrada, porque pode ser que essa mãe, ela tenha aqueles conflitos anteriores, Sim. aquela história da indecisão, dos julgamentos. Pode ser que tenha histórico de algum quadro mental na família, então é importante que a gente pense. E além da depressão pós-parto, que é algo mais intenso, que vai precisar de ajuda medicamentosa e terapêutica, né? O baby blues não, o baby blues apenas com algumas orientações já consegue ter uma evolução. Mas na depressão pós-parto não, porque a tristeza é mais prolongada, eu não vou conseguir ser mãe, então são inúmeros pensamentos pessimistas, não vou dar conta de cuidar, eu vou ser muito má. E envolve também, às vezes, aqueles casos que aí sim teremos uma prevalência menor, que a gente chama de psicose puerperal, né? Que é onde a mãe, de fato, assim, acaba tendo uma alucinação, um delírio, precisa de um internamento. É importante que essas mães elas sejam afastadas do bebê pelo risco de suicídio para as mães e de infanticídio para a criança. Então, é preciso que a gente tenha um cuidado com essa saúde mental. E a amamentação é um sinal disso. Aquele olhar, aquela conexão. Então, como é que isso está acontecendo, né? Às vezes, se ela está com depressão, é importante que a gente já tem estudos também, foi feito até no Rio, que coloca que as mães que amamentam por um bom tempo e elas estão com depressão, os filhos acabam apresentando características de irritabilidade, de tristeza, de alteração do humor. Olha só, Então, tá vendo, é gente? interessante. Cientificamente, né? Comprovado isso. Que tem essas alterações comportamentais nele. E a própria regulação do humor da criança, né? E tem também alguns estudos sinalizando a possibilidade, uma mãe com depressão, que amamenta e tal, que é, né, a forma de cuidar inicial desse bebê, de nutrir. Ela está nutrindo de questões físicas, né? Sim. Mas ela também está nutrindo de um amor que está um amor dolorido, que está um amor sofrido, né? Então, provavelmente, essa criança terá, na sua carga genética, a probabilidade de desenvolver depressão também. Olha aí, tá vendo como é bom sempre buscar ajuda? Outra coisa, quando a gente fala de mães, eu particularmente penso muito, inclusive escutei até uma amiga minha compartilhando isso um dia desses, é em relação às idealizações. Idealizar menos, talvez seja o caminho. Uma amiga minha estava compartilhando esses dias assim, olha, quando meu filho nasceu, eu disse, você não vai pegar no celular até os 2 anos, você não vai assistir nenhuma tela. Só que aí a realidade é uma coisa bem diferente, né, do que a gente idealiza. Sim. E aí, Nilke? E aí eu fico pensando, mãe psicóloga, né? O filho tem que ser correto, assim, eu digo, meu Deus do céu. E isso não vai acontecer. Cada filho, não é só o primeiro, eu acho que o segundo, o terceiro, o quinto, eles vão dar muito mais trabalho ainda, porque você não sabe como é que eles vão ser, e aí o que você fez com um não funciona com o outro. Mas é interessante que a gente pare um pouquinho. A idealização é um sonho que é teu ou é dele? Será que ele que quer isso? Às vezes eu vejo as mães, assim, fazendo muito uma exposição das crianças nas redes. Sim. E aí eu fico preocupada com isso, porque eu digo, será que esse bebê gostaria? Então, ok, bebezinho, tudo bem, ele não vai ter muito como opinar. Não tem autonomia, né, ainda suficiente. Discute com o pai sobre isso, o que ele acha e tal. Mas depois, é interessante que pergunte se a criança quer, se ela concorda de fazer isso. A questão de telas, a questão de alimentação, é algo que a gente vai construindo com o tempo. Eu digo que é importante, não tem como a gente educar os filhos hoje sem ser na era digital. É impossível, né? Mas tem que ter alguns limites, tá? Nilke, mas eu não consigo exatamente 2 horas. Ok, mas o que ultrapassou está ocasionando tanto problema assim? Será que foi 30 minutos, mas teve intervalos? Você está monitorando? Então, eu acredito que vai muito do bom senso também, de como essa mãe, de como esse pai está compartilhando essa parentalidade, né? Ter uma rede de apoio faz realmente toda a diferença? Faz. Total diferença.
E isso muitas vezes acaba sendo um dos impeditivos nessa decisão. Quando eles não têm, de uma certa forma, uma rede de apoio, ou porque moram em outra cidade, né? Enfim, isso acaba muitas vezes fazendo um pouco de diferença. Mas é possível que seja construída uma rede de apoio com amigos, com tios, com vizinhos. Então, o importante é que a gente tenha a rede. Necessariamente não precisa ser uma rede parental, Sim, né? Mas que tenha uma rede. Ótimo. A gente está aqui falando sobre mulher, mas você falou logo no começo da entrevista que também é importante pensar nos homens, né? Porque eles também sentem bastante essa diferença. Eles sentem de fato, Niel, que assim, o nascimento do primeiro filho, todas as mudanças que essa responsabilidade traz? Sim, e é interessante que a gente fica muito na questão maternal Exato. e esquece, né, um pouquinho desses pais. E tem muitos pais que também são criticados porque, não foram no acompanhamento pré-natal. Gente, às vezes ele pode não ter ido na consulta fisicamente, mas ele está super acompanhando, né, aquele desenvolvimento, é aquele pai que chega. Então, deixa ele se envolver. Deixa ele dar banho, deixa ele colocar para dormir, né? Tem algumas coisas assim que é quase impossível, mas um dia desses eu estava vendo, agora na quarentena, um pai que colocava uma foto da mãe assim, e ficava com o bebezinho no colo para poder transmitir um pouquinho daquilo, né? Daquele carinho e tal. E sem contar também que essa interação, os pais também se preocupam, tá? Eles se preocupam não só com a educação, com a questão financeira, que culturalmente isso ainda pesa bastante, sim, né? Mas eles também têm a preocupação do, será que eu vou ser um bom pai? Então é importante que a gente também pense nessa saúde mental desses homens. É claro que as mulheres, por toda a questão física que elas sofrem, psicossociais também, elas acabam tendo uma atenção que ainda precisa ser muito maior, né? Mas é importante que os pais também estejam presentes e que a gente olhe com carinho. Por isso dos grupos, né? A orientação para os pais, né? Antes mesmo do bebê nascer. Que eu não sei se... Eu confesso que eu saí pesquisando, mas eu não vi se aqui tem. Mas normalmente em maternidades públicas e privadas, em hospitais de referência da mulher, em unidades básicas de saúde, esse tipo de serviço é ofertado. Sim. Eu vejo mais no serviço privado, né? Mas eu acredito que no público deve ter, eu que não consegui ter acesso. Que é o que coloca-se no marco legal da primeira infância, né? Essa necessidade até os 6 primeiros anos, que envolve tanto a questão familiar da mãe quanto do pai. Muito bem. Falamos sobre saúde, um pouquinho, né? Sobre saúde mental da mulher, do homem, que tudo isso é importante. Vamos agora falar sobre o relacionamento do casal, porque isso também acaba sendo bastante afetado com o nascimento do primeiro filho, porque todos os olhares acabam sendo voltados para a criança. Mas é importante que o casal ele também se volte para eles, para o relacionamento. Sim, e aí por isso da história da decisão. Tá vendo? O negócio começa agora não, é lá atrás. Se eu decido que eu quero, eu tenho que ter certeza que isso vai modificar a minha conjugalidade, né? Não vai ser do mesmo jeito. E aí a gente tem um dado que não é muito, né, assim, feliz, que o índice de divórcio é muito maior nos primeiros anos de vida do bebê, tá? Então, eu queria, mas eu não consigo lidar com aqueles conflitos todos, tá? Porque é sono, porque fisicamente muda e vem cobrança da mulher, vem cobrança do homem, né? Vem cobrança da sociedade como um todo. E as expectativas de trabalho, será que eu vou dar conta? E eu tenho que colocar o filho para dormir, para a escola, nananã. Tá, e o meu tempo com o meu esposo, né? Então, essa questão da vida sexual deles também. Então, é importante que eles, por isso da rede de apoio, Sim. eles mantenham, né? Eles tenham um dia na semana. Ai, Niel, que aí é demais, assim, eu escuto muito, né? Os pais comentando isso pra mim. Aí eu falei, tá, gente, mas assim, 30 minutos, vocês não podem ter. Nem um pouquinho aí, né? Pelo menos pra conversar meio um período pouquinho. aí da semana. Se isso não acontecer, realmente vão ter sérios problemas. Então, é importante que a conjugalidade ela seja nutrida de alguma forma, tá? Por esse casal. E também, assim, a gente sabe que existe toda uma questão física mesmo, né? Que vai demorar depois que o bebê nasce e tal. Então, por isso que essa decisão deve ser muito bem pensada, né? Do tipo, ei, eu não tô tendo o contato porque eu não quero, né? Eu não posso, isso é um impeditivo físico. Então, é preciso que a gente cuide, assim. Eu digo que não é só o cuidar do filho, é cuidar da relação como um todo, né?
como lidar com tudo isso, hein, Niel? São diversas mudanças, não tem uma fórmula pronta, né? Não. Infelizmente. Eu queria ter, assim, uma mágica de dizer... Abriu aqui, ó, nessa cartilha está o passo a passo, seria maravilhoso. Não é? A gente iria ganhar, assim, rios de dinheiro, seremos milionários. Mas, enfim, uma coisa que eu tenho como orientação para os pais, e eu tenho feito comigo, tem um documentário que eu acho muito lindo, que é O Começo da Vida. Não sei se você já assistiu. Mas ele fala justamente desse nascimento, de como essas conexões acontecem, de como o cuidado é importante de diversas culturas. Então, por mais que a gente ache muitas vezes piegas, mas eu acredito que o afeto, o amor é o que impera. Se a decisão foi tomada com esse objetivo, né? Porque eu quero amar um novo ser que veio dos dois, as coisas fluem, né? Com mais facilidade. Ai, eu não estou conseguindo dormir, ok, a gente pega aqui, a gente bota o despertador, um empurra o outro. É o compartilhar, é uma cumplicidade que precisa existir, né? Então, por isso que não decidam sozinhos, assim, não é eu quero ser mãe, não, nós queremos ser pais. Sim. Acho que isso faz toda uma diferença. Vamos então reforçar aqui nesse nosso bate-papo quais são as principais dicas quando a gente fala de nascimento do primeiro filho, saúde mental da mulher, do homem e do casal. Tá, então vamos lá. Primeira, fundamental é decidir de maneira colaborativa. Sim. Tá? Avaliar esses pontos, né? Conversar entre si, conversar com a família para saber se você de fato vai ter apoio dessa família. Se tu não tem o apoio da família, com quem eu posso contar? Tomar os cuidados necessários numa questão de pré-natal e não cuidar apenas do pré-natal físico, mas o pré-natal emocional também, né? Ficar atento a alguns sinais de tristeza que podem ser mais acentuados, né? Logo no início, quando o bebê nasce. E o ponto principal após o nascimento é como ficará a nossa relação de comunicação, né? De afeto com o bebê e com o casal. Então é importante, não tem mágica, mas a mágica ainda continua sendo o diálogo, né? Se a gente tem um bom diálogo, uma boa comunicação, a gente consegue fluir. E se puder, procure ajuda, busque ajuda profissional, eu sempre indico isso, é o melhor caminho. Estou com dúvidas, estou com incertezas, não sei para onde é que eu vou, busque ajuda, isso sempre vai ser o melhor a se fazer. Niel, que quem quiser saber mais, quem quiser acompanhar você nas redes sociais, vamos compartilhar aí com o pessoal. É o Piscine, é o Nóbrega. E aí também quem tiver alguma dúvida que de repente, eu não entendi direito quando tu mencionou isso, fala comigo que eu vou ter o maior prazer de poder estar esclarecendo e contribuindo. E também aceito sugestões do que vocês querem que eu fale sobre esses temas, tá? Muito bem, olha aí, maravilhosíssima. Então, quem quiser também colaborar aqui com essa série de entrevistas, vai lá no Instagram da Nielke, coloca lá Psi Nielke Nóbrega e você vai poder dar a sua sugestão ou até mesmo saber mais informações sobre outros temas. Maravilhosíssima, muito obrigada sempre, mais uma vez. Linda, boa semana para você. Obrigada. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. No próximo bloco nós vamos conferir uma entrevista que eu gravei sobre a importância do diagnóstico precoce no Novembro Azul. Volto já já.